Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro do SOS Depressão. Eu sou o pastor Jean-Pierre, um dos pastores da Igreja Família Debaixo da Graça aqui em Castanhal, no estado do Pará. E você é muito bem-vindo a mais um encontro do SOS. Todas as terças-feiras nós temos aqui encontros na cidade de Castanhal do SOS Depressão, que é um grupo de apoio e orientação onde toda semana nós, tanto presencialmente quanto através de vídeos como esse que você está assistindo, tratamos de temas relacionados à depressão, ansiedade, pensamentos suicidas, automutilação, enfim, temas de crises existenciais, problemas emocionais, porque nós entendemos que se nós aliarmos a psicologia com a palavra de Deus, nós podemos dar um bom alimento para você que nos assiste e para você que participa conosco aqui na Família Debaixo da Graça. Nós entendemos que a psicologia, os psicólogos, terapeutas, psiquiatras, eles receberam dons maravilhosos de Deus em favor da humanidade. Todo esse conhecimento psicológico, ele é uma dádiva para a humanidade. Quando nós aliamos com a fonte inesgotável de vida, que é a palavra de Deus, nós temos aí comida boa para muita gente e nós cremos que o Deus que nos criou é capaz de nos dar ferramentas para que nós possamos nos levantar e vencer todas as situações que nós enfrentamos nessa vida. E quem não passa por essas situações? Todos nós passamos. Hoje eu queria falar um pouquinho para você sobre limpando o jardim do nosso coração. Uma das excelentes maneiras de nós descrevermos o nosso coração é como um jardim. Um jardim, ele tem espaços maravilhosos onde a gente pode lançar sementes, plantar flores, plantar árvores, né, o que já poderia ser chamado de pomar. E só que a gente sabe, se você tem um jardim, se você tem um pomar, a gente sabe que todo pomar, todo jardim precisa de manutenção. Nós precisamos saber exatamente o que está sendo plantado no nosso jardim. Você já teve aquela experiência de plantar a grama e quando a grama já estava bonita e tudo mais, começa a aparecer ali no meio aquele matinho indesejado, aquela tiririca, como eu chamava lá na minha terra em Santa Catarina de cebolinha, que é aquela plantinha indesejada, aquela erva daninha, que acaba deixando aquele aspecto de esquisito na sua grama que você tanto plantou com amor e esperou que ela crescesse e ficasse tão bonita. Assim acontece com o nosso coração. Nosso coração pode ser descrito como um jardim. Nós diariamente recebemos sementes, recebemos palavras, recebemos informações através dos nossos olhos e ouvidos, através dos nossos sentimentos, do nosso paladar, do nosso olfato e através também do nosso tato. Nós recebemos informações do mundo ao nosso redor. E essas informações, elas podem entrar no nosso coração como sementes. E uma das sementes mais comuns que causa estragos gigantescos no nosso coração é a semente da mágoa. A mágoa, ela pode ser descrita, né, através dos dicionários e livros, como uma sensação provocada a partir de um ato indelicado, decepcionante e de ofensa por parte de outrem. A mágoa, ela vem do latim macella, que significa mancha, mácula, sentimento de amargor. Então, de uma forma bem resumida, a mácula é uma mancha, a mágoa é uma mancha dentro de nós, uma mácula, e ela causa em nós um sentimento de amargor emocional. Os efeitos que a mágoa causa no nosso coração são sentidos, são percebidos facilmente por qualquer um de nós. Um dos efeitos que ela nos leva a sentir é que a mágoa nos leva a viver de forma contraditória, pois você acaba convivendo 24 horas por dia com a pessoa que você menos gostaria de conviver. Isso disse o pastor Hernandes Dias Lopes. Então a mágoa nos faz viver de forma contraditória. A gente quer se livrar da pessoa, né? A gente quer ficar longe da pessoa que nos ofendeu, e a mágoa nos faz viver 24 horas com essa pessoa. Isso significa dizer o quê? Quando você está ofendido com alguém, você leva essa pessoa para o café da manhã. Você leva essa pessoa para o almoço. Se você viaja para a praia, ela vai com você. Se você tira férias, ela vai com você. Ela vai com você lá para o seu escritório.
Ela está com você o tempo todo, porque ela está aqui, ó, dentro do seu coração, porque a mágoa gerou uma mancha emocional dentro do seu coração, um sentimento de amargor. A mágoa, ela é a incapacidade de perdoar, é o congelamento da ira, um veneno que destila do seu próprio coração. Então a mágoa, ela é a nossa incapacidade de perdoar na prática, e ela congela a ira. Todas as vezes que você lembra, no micro-ondas do seu coração, no micro-ondas da sua decepção, ela vai lá e descongela a sua ira e você sente tudo de novo. A mágoa, ela é diferente de outras sensações e sentimentos, ela pode acabar permanecendo por muito tempo de forma intensa. Você conhece, eu conheço, todos nós conhecemos pessoas que já estão magoadas há muito tempo. Pessoas que já passaram 40, 50, 60 anos magoadas com outra pessoa. Nunca perdoaram, nunca resolveram a situação e continuam com aquele amargor dentro do seu coração do mesmo jeito. Isso é terrível. A mágoa, ela produz dentro de nós uma sensação de que nós nunca vamos sair daquela situação, de que nós nunca vamos conseguir superar aquela ofensa. E isso é um veneno dentro de nós. Ela é um misto de raiva, rancor, tristeza e até mesmo inveja, porque a pessoa ela sente um rancor, uma raiva, uma tristeza e até mesmo uma inveja. Ela espera que o outro não alcance os seus objetivos, porque ela se sente ofendida com o crescimento, a prosperidade daquela pessoa que lhe ofendeu. A mágoa, ela é, em geral, o triste fruto de uma grande frustração, de um desencanto ou de uma decepção. Geralmente pessoas se sentem magoadas quando se frustram, quando se desencantam com a vida, com pessoas, com instituições ou se decepcionam. A mágoa, ela transparece nas nossas expressões corporais. Ela faz cair o semblante. Ela estraga as palavras de quem aguarda. Na visão popular, a mágoa envenena. Estar magoado é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. A mágoa faz isso com a gente. Ela destrói o nosso semblante. Uma pessoa magoada, ela não consegue sorrir com naturalidade. Ela não consegue expressar aquele contentamento, aquela liberdade, aquela alegria, aquela paz de espírito que todos nós ansiamos tanto em desfrutar. Uma pessoa magoada não consegue mostrar isso. Ela não consegue passar esse tipo de situação. A mágoa é uma prisão, um cárcere, uma masmorra onde a pessoa é torturada incansavelmente pela lembrança repetitiva do ressentimento, disse Hernandes Dias Lopes. A mágoa é um cabresto, algo que te leva para onde ela quer. A mágoa não respeita posição geográfica, ela vai aonde você vai. Olha que coisa interessante. A mágoa é como uma prisão, é uma masmorra aonde você é torturado incansavelmente pela lembrança de um ressentimento. Daquele ressentimento, o próprio nome já diz, você fica ressentindo, sentindo novamente. As pedradas mais doloridas vêm de pessoas próximas. Geralmente as mágoas acontecem das pessoas que nós mais confiamos, dos nossos entes queridos, dos nossos parentes, daquele que nos ofende. O salmista, no Salmo 55, verso 12, ele escreve algo que demonstra uma pessoa magoada, uma pessoa que levou uma pedrada da vida de alguém que ela confiava. Diz assim: quem me insulta não é um inimigo. Se fosse, eu poderia suportar. Quem se levanta contra mim não é um adversário. Se fosse, eu poderia me esconder dele. Mas é você, um homem como eu, meu companheiro, que eu conheço bem. A mágoa, ela é uma pedrada, geralmente, de alguém que nós mais confiamos. E acaba nos ferindo e deixando uma mancha no nosso coração. Se nós alimentamos a mágoa, ela vai gerar uma deficiência nesse sentimento. Ela vai dar uma versão ainda pior da mágoa, que é o ressentimento. O ressentimento, segundo o dicionário, é o ato ou o efeito de se ressentir, uma lembrança magoada de ofensa recebida. De forma simples e fazendo uma ilustração,
Sendo o jardim do nosso coração, a mágoa é a semente que nós deixamos que entre no solo do nosso coração, e o ressentimento é a permissão que nós damos à semente para que penetre o solo e germine. Todas as vezes que nós deixamos uma mágoa entrar no nosso coração, não resolvemos logo a situação, não pedimos perdão ou liberamos perdão, nós estamos regando com as nossas lágrimas e ofensas aquela semente. Quando ela entra no nosso coração, ela gera um ressentimento, ela começa a desenvolver o que a gente vai ver depois como a raiz de amargura. A raiz de amargura é quando o ressentimento ele toma proporções mais danosas. Um exemplo bom disso é o seguinte: quando eu planto uma mandioca, um aipim, uma macaxeira, dependendo da região onde você esteja, eu fui criado ouvindo aipim, né? Aipim. Quando você planta uma mandioca, na linguagem padrão, você coloca um pequeno talo da planta no chão e deixa ali. Isso representa a mágoa, algo que nós colocamos no solo do nosso coração, ainda não criou raízes, está ali. Ofendeu, nos manchou, nos marcou, feriu um pouco o solo do nosso coração. Se nós deixamos que a mágoa se torne ressentimento, é como esse talo da mandioca que vai criando raízes. Ainda é fácil de arrancar, não é tão difícil, é um pouco mais difícil do que quando nós colocamos no início a mágoa. Mas é um pouquinho mais difícil, mas ainda dá para tirar. Agora, se nós deixamos, não resolvemos o que se passa no nosso coração, deixamos que o ressentimento entre nesse ciclo repetitivo, nesse loop de ofensas e de lembranças, se nós permanecermos dentro dessa masmorra, onde nós incansavelmente somos maltratados, feridos pela lembrança da ofensa, ela vai criar mais raízes, e ela vai criar o que a gente chama de raízes de amargura. A raiz de amargura, a Bíblia descreve a raiz de amargura como algo que nos perturba e contamina outras pessoas. E ela nos priva da graça de Deus. Ela nos afasta do benefício da graça de Deus. E a graça de Deus nos mostra que Deus nos perdoou quando nós o ofendemos tanto. Pare para pensar. A sua vida, quantas vezes a sua vida, os seus pensamentos, as suas ações, as suas atitudes já ofenderam a Deus? Muitas vezes. A minha também. Todos nós. A Bíblia chega a dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Éramos como zumbis. Todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus nós fomos. E a raiz de amargura é uma ofensa quanto ao perdão de Deus, a graça de Deus. Ela nos perturba e ela nos priva da graça de Deus e ainda contamina outras pessoas. Agora, a mágoa guardada pode nos excluir dos benefícios da graça. A mágoa, quando brota, se torna raiz de amargura e pode nos perturbar. A mágoa produz veneno, ou seja, algo que pode nos matar e até mesmo matar outras pessoas. Jó capítulo 5, verso 2 diz assim: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. É muito sério isso, porque o ressentimento pode matar aquele que não tem o bom senso, aquele que não percebe que precisa se arrepender e pedir perdão ou liberar perdão, resolver a ofensa, e a inveja destrói o tolo. Alguns conselhos de Deus que nós podemos aprender a respeito de mágoas e raízes de amargura. Primeiro, Hebreus capítulo 12, verso 15 diz: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Lance fora toda semente de mágoa, é isso que a Bíblia está dizendo. Antes que ela enraize no seu coração, você precisa todos os dias olhar para dentro do seu coração e dizer: será que existe alguma semente de ofensa? Será que alguém me ofendeu? Minha esposa, meus filhos, meus amigos, meus parentes, meu pastor, meu chefe, alguém me ofendeu e eu deixei essa semente aqui no solo do meu coração? É hora de limpar, é hora de tirar, é hora de resolver. Segundo, caso ela já tenha brotado, você infelizmente caiu na armadilha
de deixar essa raiz criar, essa semente criar raízes e virou um ressentimento, arranque mesmo isso, que isso gere dor em você. Temos que resolver. Toda raiz arrancada leva consigo um pouco de terra onde foi plantada e arraigada, mas é a melhor solução. Eu lembro que meu pai me pedia sempre para eu arrancar as ervas daninhas da grama. Eu metia a faca, o modo correto era meter a faca e arrancar toda a raiz para fora. Mas eu, como adolescente, como criança, né, tentava passar a perna no meu pai, enganar, fazer do meu jeito e arrancava só por cima. O que acontecia? Tudo voltava, porque a raiz estava lá embaixo ainda. Porque o processo correto era arrancar a raiz com toda aquela batatinha que a gente chamava, com terra e tudo, e fazer um buraco na grama, para que toda a raiz fosse removida. E isso é o que nós muitas vezes não fazemos, dizemos, não, está tudo bem, ignoramos e acabamos não perdoando. Se você sentir que mesmo assim ainda sente algo amargo no seu interior, cave mais fundo. Algumas raízes, especialmente das ervas daninhas, se enraizam mais fundo e voltam a nascer depois de pequenos resquícios. Nós precisamos ter em mente de que se nós deixarmos isso se alastrar no nosso coração, os danos vão ser ainda maiores. Nós podemos até desenvolver doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças que começam, aquelas coisas que começam aqui na nossa mente e acabam se alastrando para o nosso corpo. Agora uma boa notícia para você é que mesmo que você não consiga identificar mágoas e ressentimentos no seu coração, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele foi confundido por Maria Madalena, se eu não me engano, uma das mulheres, como o jardineiro. Ele foi confundido com o jardineiro. Ele ressuscitou, a Bíblia chama ele de segundo Adão. O primeiro Adão era jardineiro e Jesus foi confundido com o jardineiro. Jesus entende do jardim do nosso coração. Ele consegue nos iluminar. A Bíblia chama o Pai de o Pai das luzes. Ele é luz, ele diz que eu sou a luz do mundo. Depois ele disse aos seus discípulos, vocês são a luz do mundo. E a luz ilumina para que nós enxerguemos as sementes que estão no nosso coração. Então a boa notícia é que Jesus pode te ajudar a perceber as sementes de ofensa que estão sobre o solo do seu coração, as raízes que já tomaram proporção, ressentimento, e as raízes que já cresceram absurdamente, as raízes de amargura que estão te perturbando e contaminando outras pessoas ao seu redor. Toda vez que alguém fala daquela pessoa que te ofendeu, você descasca, fala um monte de coisas a respeito dela, porque a raiz já tomou proporções de raiz de amargura, está te perturbando e contaminando outros. Mas a boa notícia é que Jesus pode te ajudar. Você pode nesse momento, e eu quero orar por você, para que você peça a Jesus e diga para ele, Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude a enxergar o solo do meu coração e me ajude a tirar toda a raiz de ofensa, toda a semente de ofensa, toda a raiz que já começou a se formar de ressentimento e toda a raiz de amargura que já tomou proporções, que está me perturbando e contaminando a outras pessoas. Ore comigo nessa hora e eu creio que Deus pode libertar o seu coração dessa fonte de veneno chamada raiz de amargura. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse homem e por essa mulher que está diante dessa tela nesse momento, assistindo a esse programa, buscando uma resposta para o seu coração. Ele já deixou, meu Deus, que muitas sementes de mágoa entrassem no seu coração, criassem raízes de ressentimento, e até mesmo raízes mais profundas de amargura. Isso tem lhe perturbado, contaminado a outros. Mas nesse momento, eu ministro a ousadia, a coragem, a força, a humildade para se levantar e liberar perdão, se desfazer dessa ofensa, se desfazer dessa raiz venenosa de amargura do seu interior. E eu declaro que em nome de Jesus agora, esse homem e essa mulher se levantarão, pedirão perdão, liberarão perdão e serão novas criaturas. Eles irão parar de beber veneno, irão parar de ser chicoteados, açoitados na masmorra da lembrança dessa ofensa. Eu ministro, meu Deus, perdão, a capacidade sobrenatural do Teu Espírito Santo para fazer com que eles perdoem e liberem perdão para quem quer que tenha os ofendido. Seja liberto por essa palavra.
Acredite nisso. Jesus é contigo e Ele pode te ajudar a se livrar dessa raiz de amargura. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e não deixe de verificar aqui todos os nossos vídeos aqui no canal FDG Castanhal no YouTube. E não esqueça, todas as semanas nós temos aqui o nosso encontro do SOS Depressão. Então até o nosso próximo encontro no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.